Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciando mais uma aulinha de resolução de exercícios da matemática D. Semana passada, retrasada, eu fiz dessa maneira e ninguém reclamou. Inclusive, recebi elogios de alguns alunos, então eu vou continuar dessa maneira, resolvendo no papel. Eu espero que todo mundo esteja acompanhando, beleza? Então, vamos lá, exercício 1. Nos Estados Unidos, a unidade de medida de volume mais utilizada em latas de refrigerante é a onça fluida, que equivale aproximadamente a 2,95 centilitros. Sabe-se que o centilitro é a centésima parte do litro e que a lata de refrigerante, usualmente comercializada no Brasil, tem capacidade de 355 ml. Assim, a medida do volume da lata de refrigerante de 355 ml em onça fluida é mais próxima de. Como eu disse na aula de conteúdo, e se você não viu, veja, ele tem que te dar as ferramentas que você precisa para poder responder a questão. Aí, nesse caso, ele me disse que uma onça fluida é o equivalente a 2,95 centilitros, certo? E daí ele me perguntou quanto que é a medida da lata de refrigerante, que tem 355 ml, então uma lata nossa aqui, ela tem 355 ml. Ó, perceba a diferença das unidades, centilitros e ml, tá? Assim, como que vamos fazer essa conta? Bom, primeiro a gente precisa descobrir quantos centilitros equivale a 355 ml. Porque se eu tenho centilitro é o que está ligado diretamente à onça fluida. Então, eu preciso fazer essa transformação. Então, primeiro eu faço essa, aí depois eu faço essa transformação, que é o que ele quer, né? A resposta é a segunda transformação. Então, como que a gente faz isso? A gente vai pelo que a gente aprendeu na nossa aula de conteúdo, tá? Então, eu vou fazer bem devagarzinho, que é para dar para entender, certo? Então, vamos lá. A gente tem a nossa linhazinha lá de capacidade. Então, aqui está o litro, né? Então, eu tenho litro, decilitro, centilitro e mililitro. E para cá eu tenho decalitro, hectalitro e quilolitro, certo? Mas eu não vou precisar usar isso daqui, tá? Eu escrevi só por escrever. E ele falou para mim que a minha lata tem 355 ml. E eu quero descobrir quantos decilitros. Quantos centilitros, né? Que é aqui a parte que ela me dá, né? Então, quantos centilitros tem? Então, se eu andar para esquerda, eu vou dividir por 10. Lembra? Então, na verdade, o meu número aqui, basta eu mover uma casa da vírgula, ó, que é 355 divididos por 10. Se eu divido por 10, eu corro uma casa da vírgula para cá. Então, a minha lata, que tem 355 ml, na verdade, ela tem 35,5 decilitros. Então, agora, a gente entra naquela ideia de quanto que cabe dentro de alguma outra coisa, que é a ideia da divisão. Por exemplo, uma onça fluida tem 2,95, certo? Quantas onças fluidas tenho? Então, se uma onça fluida é 2,95, quantas onças fluidas cabem em 35,5? Então, eu vou fazer uma divisãozinha. 35,5 divididos por 2,95. Primeira coisa, igual às casas decimais e vou a partir daí. Então, vai dar 1, né? Daí dá 2, 9, 5. 5 menos 5, 0. Vou emprestar 1 aqui, vai ficar 15. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Opa, passou, né, professora? Passou. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6, né? E aqui dá 0. Vou baixar mais um 0. Aí pensa, é quase 300, 2,95. Então, por 2 faz mais sentido do que por 3, né? Então, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 9, 18, com o que foi 19. 2 vezes 2, 4, com o que foi 5. Sobrou 10. Agora acabou meu número de DC. Vírgula, mais um 0. Põe uma vírgula, mais um 0. Eu não vou continuar. Por quê? Porque se você olhar nas minhas alternativas, eu só tenho uma alternativa que pode ser essa daqui,
que é a alternativa letra C. Se eu tivesse uma outra alternativa em que a minha resposta tivesse na segunda casa decimal, aí sim eu teria que continuar, mas aqui eu não preciso continuar porque eu já encontrei a alternativa letra C, certo? Próximo. Ui, que eu fiz aqui, professora? Mexi no lugar errado, né? Isso que eu fiz, mexi no treco ali. Ó, vamos lá. O quadro apresenta informações da área aproximada de cada bioma brasileiro. É comum em conversas informais de noticiários o uso de múltiplos de área de um campo de futebol com as medidas de 120 por 90, para auxiliar a visualização de áreas consideradas extensas. Nesse caso, qual é o número de campos de futebol correspondente à área do bioma Pantanal? Olha só. Bioma Pantanal. O bioma Pantanal. Ele tem o quê? Ele me passou ali, Pantanal, ó, tem 150,355 quilômetros quadrados. Ele quer saber quantos campos de futebol tem o bioma Pantanal. De novo, um campo de futebol, ele me disse que é 120 metros por 90 metros, certo? Vou fazer essa multiplicação aqui em cima para não comer meu espaço ali, tá? 120 por 90. 9 vezes 0, 0. 2 vezes 9, 18. 9 vezes 1, 9. Com que foi 10. 10.800 metros quadrados. Puxa, mas aqui eu tenho quilômetros e aqui eu tenho metros. O que eu faço? Mesma coisa. Eu vou mexer com metros e quilômetros. Olha só. Vou fazer só uma parte da tabela agora. Metros quadrados, decâmetros quadrados, hectômetros quadrados, quilômetros quadrados. Certo? E aí aqui eu vou colocar 10.800. Que é onde está o meu número, no metro quadrado. Quero transformar para quilômetro para poder comparar com saber quantos campos desse cabem ali, né? Então, eu vou andar para cá, andei para a esquerda, eu vou dividir por 10 ao quadrado. Aí eu vou andar mais uma, vou dividir mais uma vez por 10 ao quadrado. E vou andar mais uma e vou dividir por 10 ao quadrado. Então, eu estou dividindo por 10 ao quadrado 3 vezes. Dividir por 10 ao quadrado 3 vezes é a mesma coisa que dividir por 10 à sexta, certo? Como que vai ficar essa conta, então, professora? Essa conta vai ficar 10.800. Vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil de entender. Divididos por 10 à sexta, certo? Porque eu dividi uma, dividi duas, dividi 3. Só que agora eu tenho um 10 à sexta e eu não tenho nada aqui em cima, eu vou transformar a minha parte de cima. 10,8 vezes 10, ó, a casa está aqui, né? Transformei em potência de 10. Andou uma, andou duas, andou 3. 10,8 vezes 10 à terceira, certo? Potências de 10. Divididos por 10 à sexta. Agora a gente entra no negócio da Raquel lá. Quanto que dá essa divisão? A gente tem divisão de bases iguais, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 3 menos 6, menos 3. Então, é equivalente a 10,8 vezes 10 a menos 3 quilômetros quadrados. Isso aqui é um campo de futebol, certo? Acabou o exercício? Não. Por quê? Porque ele quer saber quantos campos de futebol que cabem no Pantanal. E o meu espaço aqui acabou, eu vou usar aqui atrás, tá? Vamos lá. Então, um campo de futebol, eu só vou trazer de lá. Tem quanto? 10,8 vezes 10 a menos 3 quilômetros quadrados. E o bioma do Pantanal, só para a gente não perder, tem quanto? 150.355
quilômetros quadrados. E agora é a ideia do quantos campos de futebol cabem no bioma Pantanal. Mesma ideia da passada. 105,355 divididos por 10,8, 10 a menos 3. Vamos transformar isso aqui também em potência de 10 para ficar mais fácil de resolver. Olha só, eu penso o seguinte. Vamos transformar 150,355 em 100. Vou escrever só o inteiro aqui, vezes 10, e vamos contar quantas casas eu quero correr. Eu acho que é interessante eu correr aqui 3 casas. Eu poderia correr mais? Poderia. Mas para eu conseguir fazer esse cálculo e não ficar tão confuso assim, eu acho que eu vou correr 3 casas. Então, se eu correr 3 casas, vezes 10 ao cubo, né? Divididos por 10,8 vezes 10 a menos 3. E agora eu vou fazer o quê? Essa divisão aqui, ó. Por quê? Porque essa daqui eu sei fazer, né? 10 a terceira menos 3, certo? Então, vamos dividir o 150. Eu vou colocar só 355 divididos por 10,8. Tenho que igualar as casas decimais, ó. Igualei e cortei a vírgula. Agora eu vou ver quanto que eu vou pegar. Eu tenho que pegar até o 5 aqui, né? 15.035. E vai dar por 1, né? 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. E vou subtrair esse valor. 5, 3. Eu vou emprestar, vai ficar 4. 8, 9, 10 por 2. 4 menos 0, 4. 1 menos 1, 0. Dá 4, 2, 3, 5. Vou abaixar um 5. Aí, se eu for pensar que 42 aqui é 10.800, faz sentido ser 3. Porque 3 vezes, vai ser 3 vezes 8, 24, né? Então, se eu tenho 3 vezes 8, 24, vai passar de 40. Então, vai ter que ser 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 0, 0 com 2, que foi 2. 3 vezes 1, 3. 5, 5, 1, 0, 1. Sobrou. Opa. Não, deixa eu ver aqui o que eu tô fazendo. Não posso aqui, né, retardado, ó. 9, 4 para chegar no 13 dá 9. E daí eu tenho que emprestar um aqui, vai ficar 2 para chegar no 11, dá 5. Esquece esse 1. Dá 5, 9, 5, 5. Aí agora eu não tenho mais, bota um 0. Cheguei em 13, olha só. Se você olhar as alternativas, você vai ver que está próximo de tudo que tem 14, tá? Se você continuar essa divisão, você vai descobrir que vai dar 13,9. E isso daqui é aproximadamente 14. A professora não tem 14. Por quê que não tem 14? Porque você não fez essa segunda parte. Então, essa segunda parte aqui, você tem 14, que é o resultado da sua divisão, vezes 10 elevado a 3, menos 3. Olha aqui, 14 vezes 10, 3 menos 3 é 6. Quanto que é 14, 10 a sexta? São 6 zeros. Então, 14 milhões, alternativa letra E. O que pegava nesse exercício? Conta de divisão. Você acha que se você não tem prática nessas contas de divisão aqui, você consegue fazer essa questão em 2, 3 minutos? É muito difícil, tá, gente, de conseguir fazer em 2, 3 minutos. Por isso que tem que pegar e fazer braçal mesmo todas as continhas. Até a gente vai errando no caminho aqui, mas vai chegar no momento em que vai tudo dar certo, tá? Então, bora lá. Passamos a 2, vamos para 3. Questão 3. Muitas medidas podem ser tomadas em nossas casas, visando a utilização racional de energia elétrica. Isso deve ser uma atitude diária de cidadania. Uma delas pode ser a redução do tempo no banho. Um chuveiro com potência de 4.800 watts consome 4,8 kW por hora. Uma pessoa que toma 2 banhos diariamente, de 10 minutos cada, consumirá em 7 dias quantos quilowatts? Bom, ele me falou primeiro que um chuveiro normal de 4.800 watts consome 4,8 kW por hora.
certo? 4,8 kW por hora. Daí ele quer saber quanto que essa pessoa vai consumir em quilowatts se essa pessoa ela toma 2 banhos de 10 minutos cada, certo? E ele quer saber quanto tempo que isso vai dar, quantos quilowatts que isso vai dar em 7 dias. Concorda? É isso aqui que ele quer. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 7 dá 140. 140 minutos. Aqui eu fiz de cabeça, né? Que vai ser 7 vezes 00, 7, 2 vezes 7, 14. 140 minutos. 140 minutos é a mesma coisa que o quê, professora? Porque eu não posso trabalhar, se ele me deu em horas, eu preciso converter 140 em horas. E daí aqui, como é que a gente faz? Olha só. 140 divididos por 60, né? Porque uma hora tem 60 minutos. Eu quero descobrir quantas horas 140 tem. Então, quanto que isso aqui cabe dentro de 60 minutos, tá? Vou cortar porque tem um zero aqui, né? Dá por 2. 2 vezes 6, 12. Sobra 2, né? Já fiz direto, ó. Sobrou 2. E eu acho que eu vou parar aqui. Por quê? Porque vai ser mais fácil para a gente conseguir fazer a nossa conta. Isso aqui vai dar uma vírgula, né? Vai ser 2 horas e alguma coisa, né? Então, ou não, acho que eu vou continuar. Mentira, eu vou continuar porque faz mais sentido. Faz mais sentido porque ele está me dando em horas, então eu vou transformar tudo para horas. Então, uma vírgula, vou pôr um zero, vai dar por 3. 3 vezes 6, 18, sobra 2. Então, vai dar 2,333, que é uma dízima, né? Uma dízima periódica. Então, tá, são 2,3 horas. E agora, eu quero saber quantos quilowatts que essa pessoa vai consumir. Então, aqui é a mesma coisa aproximada que 2,3 horas, né? 140 minutos. Como é que eu faço isso? Simples também. Se uma hora é 4,8 quilowatts, quanto que vai ser 2,3 horas? Basta eu multiplicar. Porque eu estou querendo saber quantas vezes isso significa. Se eu tenho horas aqui, faz muito sentido eu multiplicar. Eu já vou explicar de um jeito por unidades, que vai ficar fácil também de entender. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 4, 12. Com 2, 14. Mais 2 vezes 8, 16. 2 vezes 4, 8. Com que foi 9. 4, 10. 9, 10, 11. Duas casas. 11,04. Né? Quilowatts, certo? Essa aqui é a alternativa. Daí, se você olhar nas respostas, não tem 11,04, mas tem uma bem aproximada, que é a D, tá? É a alternativa correta. O que eu ia falar? Se eu tenho aqui que é 4,8 quilowatts por hora, certo? Se a minha resposta tem que ser em quilowatt, necessariamente eu tenho que multiplicar por uma hora aqui em cima. Por isso que eu faço a multiplicação, porque daí eu corto as unidades de hora e fico só com a unidade de quilowatt. Também é um jeito de pensar através das unidades, né? Fazer essas manipulações de unidades também fica legal de pensar. Então, se eu corto hora com hora, faço essa multiplicação e encontro aqui essa minha resposta em quilowatts, tá? É bem simples também de entender. Exercício 4, pessoal. Vamos lá. The Internet Archive é uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de catalogar e armazenar todas as páginas da web da internet, desde 1996. Atualmente, o sistema é gerenciado por cerca de 800 computadores pessoais e ele dispõe de aproximadamente 3 petabytes de memória para armazenamento. Cada petabyte, atenção aqui porque está errado na apostila, cada petabyte equivale, 1 petabyte equivale a 2 elevado a 20, e não 220 gigabytes, certo? Admitindo-se que um DVD comum é capaz de armazenar 4 gigabytes, então um DVD armazena 4 gigabytes, né? Qual que é o número de DVDs necessários para armazenar esses 3 petabytes? Nossa, bom, primeiro que eu estou mexendo com uma potência muito grande. Você quer resolver 2 elevado a 20? Vai ficar com um número gigantesco. Então, aqui a minha dica é, transforma o 4 em potência, ó.
2 GB. Vamos descobrir quanto que um DVD, quantos DVDs são necessários para armazenar 1 petabyte, tá? Se for assim, basta eu dividir 2 a 20 por 2 ao quadrado, certo? Isso aqui dá quanto? Dá 2 elevado a 18, que é 20 menos 2, né? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, de DVDs, de unidades de DVDs, eu vou precisar de 2 elevado a 18 DVDs para conseguir armazenar tudo isso aqui, certo? Isso 1 petabyte. Agora, eu quero saber 3 petabytes. Eu vou multiplicar por 3. Então, eu vou precisar de 3 vezes 2 elevado a 18 DVDs, para armazenar 3 petabytes, tá? Multipliquei por 3. E daí agora você vai falar, minha nossa, professora, não faz sentido nenhum isso que você fez. Porque o resultado está tudo em potência de 2, né? Tá resultado em base 2. Como é que eu vou resolver isso daqui? Aí é um pouquinho da matemática mais assim, ó, assertiva. Por exemplo, 1 mais 2 é igual a 3, né? Então, vamos deixar desse jeito, que é para a gente ter uma noção a mais. Por exemplo, se eu fosse fazer uma distributiva aqui, eu multiplicaria esse por esse e esse por esse, né? E encontraria 2 elevado a 19 mais 2 elevado a 18. Também não sairia de nada. Por quê? Porque os meus resultados estão tipo um intervalo e outro. Mas se você pensar, por exemplo, que 1 é menor que 2, tá? E que se eu multiplico aqui, eu encontro 2 elevado a 18, eu sei que esse numerão aqui, ele é maior que 2 a 19. Por quê? Porque ele tem um 1 aqui. Se eu multiplico, faço essa distributiva, eu já chego em 2 a 19. Bases iguais, você conserva a base, somos expoentes. 18 mais 1, 19. Então, ele é maior que 2 a 19. E se 1 é menor que 2, então ele é menor que 2 elevado a 20. É confuso, mas é. E aí vai mais confuso ainda, porque não tem alternativa aí. Tá errado a explicação das alternativas, tá? É um número maior que 2 elevado a 19 e menor que 2 elevado a 20. E não tem nenhuma alternativa, mas se você procurar na internet, você vai encontrar que tem uma alternativa para isso, e é a alternativa letra E da prova. Se você digitar na internet o FF de Internet Archive, você vai encontrar as resoluções, tá? Então, é a alternativa E, e a alternativa E dizia menor que 2 elevado a 18, menor que 2 elevado, agora eu não lembro exatamente, mas maior que, acho que dizia maior que 2 a 19 e menor que 2 a 20. Mas tem uma alternativa que diz isso sim, só não tá ali na apostila de vocês. E eu vou ver se eu encontro aqui rapidinho para mostrar. Opa! Vamos tentar achar aqui, ó. Ó. Achei, ó. Daí se você procurar aqui, menor que 2 a 20 e maior que 2 a 19, ó. Menor que 2 a 20 e maior que 2 a 19. Era a alternativa letra E. Tá só com a digitação errada ali na apostila de vocês. Suaveira. Vamos continuar. Exercício 5, que tá do outro lado. E eu fui lá para baixo. Ó. Enem. Café no Brasil. O consumo atingiu o maior nível da história no ano passado. Os brasileiros beberam o equivalente a 331 bilhões de xícaras. Considere que a xícara citada na notícia seja equivalente a aproximadamente 120 ml de café. Suponha que em 2010 os brasileiros bebam ainda mais café, aumentando o consumo em 1/5 do que foi consumido no ano anterior. De acordo com essas informações, qual é a previsão mais aproximada para o consumo de café em 2010? Bom, primeiro que o povo bebeu lá no começo, que ele estava me dizendo, 331 xícaras de café, né? 331 bilhões de xícaras de café. Que ele me diz lá, né? Beleza. Uma xícara tem 120 ml, que é o que ele me pede.
Beleza. Agora, se você for olhar as respostas, você vai ver que todas as alternativas estão em litros. Bom, se todas as alternativas estão em litros, eu vou transformar os ml para litros. E daí também, para mim, não vai importar o que tem para cada tabela, tá? Eu vou fazer a tabela só para o lado de cá. Ó, litro, centilitro, decilitro e mililitro. Essa é a minha tabela. Para cá não me importa. Por quê? Eu não vou mexer com nada ali. Ela me falou 120 ml. Vou andar uma casa, vou encontrar decilitro. Vou andar outra casa, vou encontrar decilitro. Vou andar outra casa, vou encontrar litro. Ou seja, andando para lá, a gente vai dividir por 10 3 vezes. Certo? Então, dividindo por 10, divide a mesma coisa que dividir por 10 ao cubo. E aí, a gente chega, é só correr a casa 3, ó. De correr a casa 1, 2, 3, dá 0,12 litros. Tem uma xícara de café. Sabendo isso, agora a gente precisa descobrir quantos litros que tem 331 bilhões de xícaras, para assim conseguir fazer o aumento, né? Porque o aumento está em 1/5 disso. Então, vai ser 331 bilhões, tá? Que eu não vou nem escrever, vezes 0,12 litros. Faz sentido? Porque, pensa só, é a mesma ideia. Se eu tenho 331 bilhões de xícaras, se eu dividir por xícaras, eu encontro o que eu quero, a unidade em litros, certo? Se eu vou multiplicar por 0,12 litros, eu encontro a unidade em litros, que é a minha multiplicação. Então, vamos multiplicar 331 vezes 0,12 para ver quanto que dá. Vamos fazer aqui. 331 vezes 0,12. 2 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Mais 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. Eu chego a 2, 7. Meu Deus, apertou. 2, 7, 9, 3. Quantas casas tem? 2. 39,72? E daí, se você olhar nas alternativas, está tudo aproximado. Então, isso daqui é aproximado dá 40 bilhões de litros, certo? Aproximei 39,72 para 40 bilhões de litros. E agora, se o aumento é em 1/5, eu tenho 1 mais 1/5, certo? Se eu tenho 1 mais 1/5, faço o mínimo múltiplo comum, é 5. 5 divididos por 1, 5. 5 vezes 1, 5. Mais 5 divididos por 5, dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, o meu aumento é 6/5. Então, eu faço 6/5 vezes 40 bilhões de litros. E isso daqui vai dar 6 vezes 4, 24. 240 divididos por 5. 240 divididos por 5. Vamos fazer essa continha em algum lugar. Que daí, agora, eu já estou meio atrapalhada aqui. Onde que vou fazer? Eu vou fazer aqui, tá? Espero que todo mundo consiga enxergar. 240 divididos por 5. Então, vai dar 4 vezes 5, 20. Sobra 4, certo? 4 vezes 5, 20. Sobra abaixo 0. Dá 8, 48. Então, 48 bilhões de litros. Tá? Aproximadamente 48 bilhões de litros. Então, alternativa de novo, letra E. O que muita gente fez? Chegou no 40 bilhões e esqueceu de multiplicar pelo aumento. O aumento é 1 mais 1/5, certo? Se você quisesse fazer o aumento, você ia fazer o seguinte, 1/5 vezes 40. Quanto que dá 1/5 vezes 40? 8. E ia somar com 40 bilhões. 48 bilhões. Dá na mesma, certo? Então, são jeitos diferentes de fazer a mesma coisa. Passamos. Exercício 6. Em 2010, um caos aéreo afetou o continente europeu devido à quantidade de fumaça expelida por um vulcão na Islândia, o que levou ao cancelamento de inúmeros voos. 5 dias após o início desse caos, todo o espaço aéreo europeu acima de 6.000 metros estava liberado, com exceção do espaço aéreo da Finlândia. Lá, apenas voos internacionais acima de 31.000 pés estavam liberados. Considere que 1 metro equivale a 3,3 pés. Então, 1 metro tem 3,3 pés.
Qual a diferença em pés entre a altitude liberada na Finlândia e no restante do continente europeu 5 dias após o início? Então, o que ele me disse? Que lá no continente europeu, eles liberaram 6.000 metros, tá? E lá na Finlândia, eles liberaram 31.000 pés. Aí, não tem como a gente comparar as duas coisas, né? Como é que a gente vai comparar se elas estão em unidades diferentes? Então, vamos transformar, e ele quer saber a diferença em pés. Então, vamos transformar 6.000 metros em pés. Bom, se eu tenho 6.000 metros para transformar em pés, e eu sei que 1 metro tem 3,3 pé, basta eu multiplicar para encontrar quantos pés que isso tem, certo? Fazendo esta multiplicações, vou fazer ela aqui. 6.000 vezes 3,3, devia ter feito ao contrário. 300, 300, 300, 3 vezes 6, 18, mais 300, 300, 300, 3 vezes 6, 18. 0,00891. Uma casa, vírgula, certo? Então, o que eu tenho aqui? 19.800 pés. Então, eu tenho que lá na Europa, 19,8 acima não, né? Todo o espaço acima, então de 19.800 pés estava liberado, e na Finlândia 31.000 pés. Agora eu vou fazer qual que é a diferença, né? 31.000 menos 19.800. Porque ele me pede, lá na pergunta, qual a diferença, né? De um para o outro. Então, a diferença de um para o outro vai ser... Aqui não consigo, vou emprestar, vai dar 0. 8, 9, 10 dá 2. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 1. Então, 10 menos 9, 1. E aqui, 2 menos 1, 1. 11.200 pés é a diferença. Alternativa letra C. Então, primeiro você tinha que sempre transformar de uma unidade para outra. Nesse caso, ficou muito mais fácil de comparar, porque ele me falou, em pés, qual é a diferença. Então, em pés é mais fácil de eu conseguir entender qual é a diferença. A 7. O aplicativo de celular de um aeroporto apresenta o tempo que falta em minutos até a decolagem de cada voo. Às 13 horas e 37 minutos, o Marcelo usou o aplicativo e descobriu que faltava 217 minutos para a decolagem de seu voo. Supondo que não haja atrasos, a que horas o voo de Marcelo deverá decolar? Bom, ele olhou o aplicativo, era 13 horas e 37 minutos, certo? E faltavam ainda 217 minutos. E ele quer saber que horas que decolou. Então, basta eu somar 217 minutos nesse número aqui. Mas aí agora ficou complicado, porque eu tenho 17 minutos e aqui eu tenho horas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar 217 em horas. Como é que eu faço isso? Divido por 60. Certo? Se eu dividir por 60, 3 vezes 6 dá 18. 4 vezes 6 dá 24, então já passa. Então, tem que ser 3 mesmo. 3 vezes 6, 18, então vai ficar 180. 7, aqui sobra 1, fica 11. 8, 9, 10, 11. 3. E aqui eu vou parar. Por quê? Porque está faltando 3 horas e 37 minutos para o voo decolar. Então, na verdade, na hora que eu vou somar aqui, ao invés de eu somar 217, eu somo 3 horas e 37 minutos. Para ficar mais fácil, aí essa minha continha vai ficar 13 horas e 37 minutos, mais 3 horas e 37 minutos. Olha só, 7 com 7 deu 14. E daí, se você ver, 3 com 3, 3 mais 3, 6, com que foi 7, ou seja, deu 74 minutos. 74 minutos já é 1 hora, então eu vou somar mais 1 hora aqui para não deixar 74 minutos aqui, certo? Então, vai ficar 3 com 3, 6, com 1 que foi 7. Então, 17 horas e 14 minutos. E se você olhar, não tem resposta. Por quê? Tá digitado errado. É a alternativa letra D.
Na alternativa letra D, tá vendo que a C tá igual a D? Mas a alternativa letra D na prova da Federal estava 17 e 14 minutos, beleza? Essa questão era bem simples, bem assim, quer dizer, né? Apenas uma continha de transformação e uma soma. E daí o que acontece era só a pegadinha das horas mesmo aqui, tá? Se você soma 37 minutos mais 37 minutos, dá 74 minutos. 74 minutos é 60 minutos mais 14, certo? Então era essa a única coisa que tinha que dar uma pensada um pouco mais, assim. Vamos para o exercício 8. A Agência Espacial Norte-Americana informou que o asteroide Yu-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície da Terra. A menor distância foi 325 mil quilômetros que ele passou da Terra. Por que eu sei que é perpendicular? Sempre que eu falar para você qual é a menor distância, sempre, tá? De um ponto, uma reta, de uma reta a outra reta, vai fazer 90 graus. Perpendicular, menor distância. Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide Yu passou na superfície da Terra é igual a... Bom, ele já me falou. 325 mil quilômetros, né? Isso aqui era um exercício apenas de base, de potência de 10, perdão. Como é que eu vou fazer essa transformação? Então, como eu gosto de sempre fazer, deixar o número inteiro e contando quantas casas que eu vou correr para lá. Corri 1, 2, 3, 4, 5. Corri 5 casas. Então, 3,25 vezes 10 à quinta. Professora, eu confundo sempre se é 5 ou menos 5. Aqui no caso, a alternativa letra D. Como assim? Olha só, eu sempre penso nesse sentido. Se eu estou diminuindo o número, porque se eu tenho 325 mil e estou indo para 3,25, eu estou diminuindo. Se eu estou diminuindo o número, a minha potência vai aumentar, certo? Agora, se for ao contrário, se eu estiver aumentando o meu número, a minha potência vai diminuir, certo? Então, é sempre assim que eu penso para não confundir a cabeça. Vamos para o último lá, bem simples também. O medidor de energia elétrica de uma resistência, conhecido por relógio de luz, é constituído de 4 pequenos relógios, cujos sentidos de rotação estão indicados conforme a figura. A medida ela é expressa em kWh. O número obtido na leitura ele é composto por 4 algarismos. Então, tem 4 algarismos, certo? Que é o que ele me falou. Cada posição do número é formada pelo último algarismo ultrapassado pelo ponteiro. O número obtido pela leitura na imagem é... Agora, você vai ter que olhar, certo? Porque eu tenho relógios que andam no sentido anti-horário e relógios que andam no sentido horário. E por onde ele passa é diferente. Por exemplo, lá na milhar... O meu relógio anda no sentido anti-horário, então ele está entre o 2 e o 3, ou seja, ele acabou de passar pelo 2. Então, o 2 é o meu primeiro algarismo, é o que ele me disse, cada posição do número é formada pelo último algarismo ultrapassado. Então, se ele está andando para cá, ele passa por 2 e depois para o 3, certo? Vamos na centena agora. Na centena é ao contrário, o relógio está andando para cá. Se ele está andando para cá, ele vai passar pelo 6, igual o relógio. Ele passa pelo 6 para depois ir para o 7. E o ponteiro está aqui. Então, 6 é o meu número. Mesmo raciocínio para a dezena, só que a dezena agora, de novo, está no sentido anti-horário. Passa pelo 1 antes de passar pelo 2, certo? Unidade, sentido horário, olha só, está entre o 4 e o 5, ou seja, passa no 4 antes. Então, a leitura do meu relógio é 2614, alternativa, letra A, tá bom? Esse não tinha muito, assim, era só mais uma questão de leitura e de interpretação de texto, tá bom? Mas então é isso, gente. Qualquer dúvida, a gente vai estar aí nas resoluções, nos tira as dúvidas do final de semana. Beleza? Muito obrigada e até a próxima aula.